Pronto, tá gravando. Ó. Bom, pessoal, boa noite. Nossa aula, nosso bate-papo aqui vai ser bem rapidinho. Na verdade, eu acho que é a menor lição que tem no nosso livro. Mas é uma lição bem legal, porque é um assunto muito interessante e extrapola demais aqui esse nosso encontro, assim. Se for pesquisar, se for estudar um pouquinho sobre os sinóticos, né? Na verdade, já dei um spoiler, não sei se já viram aí, já leram alguma coisa da lição, mas o nome da nossa lição é Breve Harmonia dos Evangelhos. E quando a gente fala em harmonia dos evangelhos, não tem como a gente não lembrar e pensar no sinótico, né? E já a primeira palavrinha aí estranha para muitos, para alguns de nós. Todo mundo aí sabe o que é sinótico? Foi uma pergunta. Vai, Eu Andressa, sei. interage. Quem sabe? Quem falou que sabe? Eu sei. Não, não vale, né? Pô, é, pastor Beto na aula de sabe. EBD. Então, pode ir, Fala, por amor. favor. Por favor. Essa aula é interativa, totalmente interativa e vale nota. Beto tá dirigindo aqui. Ah, mas ele tá com a boca amordaçada? Que isso? Sinóticos são semelhantes. Legal, legal. Peterson, já ouviu essa palavrinha aí? Não, senhor. Sinótico? Não. Bom, sinótico é uma palavrinha grega aí que significa mesma, tem vários significados, né? Mas assim, traduzindo pode ser entendido como mesma visão, mesma ótica, né? Mesmo ponto de vista. E aí, quando a gente fala de sinótico, é evidente que a gente está falando dos evangelhos, né? Então, todos nós sabemos que a gente tem 4 evangelhos, e dos 4 evangelhos, a gente tem 3 evangelhos que são muito parecidos, né? A gente tem 3 evangelhos aí que a ordem cronológica deles, a disposição dos assuntos, as histórias ali contadas, elas são muito parecidas, né? Mas é evidente que a gente tem cada um com algumas diferenças. Alguns valorizam mais alguns termos, né? Outros... imagina o seguinte, imagina aqui que todos nós aqui temos 1, 2, 3, 4, 5... 6 pessoas aqui, 7 pessoas no nosso encontro, 8 com o Beto, né? Tá dirigindo. Imagina aqui, então, que a gente está vendo um filme, né? E aí a gente tem que, imediatamente após ver esse filme, a gente vai, cada um de nós aqui vai dizer, vai fazer uma sinopse, um resumo do filme. Pode ter certeza, embora todo mundo aqui conte a mesma história, embora que todo mundo, num segundo momento, as pessoas saibam que está todo mundo falando da mesma coisa, a gente vai ver que as histórias, elas valorizam uns aspectos, outros valorizam outros aspectos. Às vezes a gente fala a mesma coisa, só que com palavras diferentes, né? Porque, às vezes, a pessoa para quem a gente está explicando, está dando a nossa sinopse, vai entender de um jeito, né? E aí a gente acaba percebendo até uma relação que tem... A gente tem o livro de Mateus, né? Voltado para um público, e é evidente que ele vai usar termos e expressões ali que se aplicam melhor, que são melhor compreendidas para aquele público, e a gente tem isso com Marcos, e a gente tem isso com Lucas. Não tinha dito, mas os sinóticos falam justamente dos livros de Mateus, Marcos e Lucas, né? Se a gente pega ali João dá um cavalo de pau, totalmente, né? João, a gente tenta comparar ali, dentro disso que eu falei, da ordem cronológica, de como os assuntos são dispostos, João começa já numa outra pegada, e é muito legal isso, assim, tá? Então, quem vai, na verdade, conduzir aí a nossa aula, a nossa conversa vai ser sobre isso. Quem vai conduzir a nossa aula hoje vai ser o Natan. E vou ficar aqui também acompanhando, e a gente vai voltando aí a trocar uma ideia durante a aula.
Mete bronca, Natan. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. O Pedrinho deu uma ótima introdução. Hoje nós vamos estudar sobre esse tema que é extremamente importante para a nossa vida cristã e extremamente importante, principalmente na questão da nossa interpretação da Bíblia, né? E principalmente, especificamente, ali, dos evangelhos. Então, eu creio que vai esclarecer muita coisa na cabeça de vocês, ou talvez até mesmo trazer algumas questões a mais, né? Porque é um assunto bastante denso, eu vou tentar ser bem rápido, mas aqui é um assunto que a gente poderia discutir aí facilmente um semestre só sobre isso, né? Mas vou tentar aqui ser bem breve em relação a isso. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só me digam quando estiver aparecendo para vocês, por favor. Tá aparecendo para vocês? Beleza, perfeito. Antes da gente começar, vamos só orar. Pai, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pelo Senhor ser tão bom. Eu te agradeço, Pai, pela tua cruz ter nos redimido, eu te agradeço pela tua cruz ter nos dado um caminho em direção ao Pai. Eu te agradeço porque o Senhor é bom, eu te agradeço porque o Senhor é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. O Senhor continua sendo fidedigno, o Senhor continua sendo magnífico, o Senhor continua sendo o Criador dos céus e da terra, o Senhor continua sendo aquele que é, que era e que há de vir. E nós somos extremamente gratos pelo Senhor ser tudo isso e mesmo assim nos escolher. Pelo Senhor ser tão grande, mesmo assim nos adotar como teus filhos. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Uma breve harmonia dos evangelhos. Aqui eu vou falar um pouco sobre isso e também sobre a didática de Deus, né? Dando só um pouco do contexto ali do que nós já estudamos até aqui, né? A nossa primeira aula, a gente está dando ali um parâmetro, um parâmetro antes do Novo Testamento. Então, a primeira aula ali que nós demos foi a plenitude dos tempos do mundo judaico, a plenitude dos tempos do mundo greco-romano. Então a gente conseguiu ele dar um contexto, né, de tudo que aconteceu antes do Novo Testamento. Logo entramos ali na introdução com o Novo Testamento, falamos um pouco sobre a centralidade de Cristo na Bíblia, e agora nós iremos estudar sobre a breve harmonia dos evangelhos. Nas próximas aulas, a gente vai começar a se aprofundar bastante em cada livro ali do Novo Testamento, né? Mas foi extremamente necessário nós entendermos esse contexto exatamente para que se encaixasse tudo na nossa cabeça, né? O porquê de tudo isso, né? Então, esse é o nosso contexto e agora a gente vai começar a dar uma pincelada em cada livro específico do Novo Testamento, tá? Alguém conhece aqui sobre o Steve Jobs? Alguém sabe a biografia desse cara? Foi. Eu sei que as nossas vidas são muito mais fáceis e mais coloridas por causa desse cara aí, né? Só Eu tô nessa aula aqui por causa dele. O Marco está usando aí o Mac, né? Então, o Steve Jobs, ele foi um cara que praticamente fez com que os papéis sumissem das nossas mãos, né? Ele que criou ali toda essa tecnologia que nós temos hoje. E uma das coisas incríveis ali que nós temos a biografia de várias pessoas que viveram durante esses anos, né? Nós temos Steve Jobs, sei lá, por exemplo, Agostinho, temos vários precursores aí da história que fizeram com que a nossa sociedade fosse moldada para nós chegarmos até aqui hoje, né? E uma das coisas para quem é escritor, uma das coisas para quem de fato faz biografias é conseguir entender ali as partes ocultas da vida das pessoas e buscar de forma detalhada expressar as entrelinhas do que as pessoas fizeram, do que de fato quais foram os pontos de inflexão da vida dessas pessoas, quais as decisões elas tomaram, por que elas se tornaram essas pessoas. Certamente
são biografias ali que, de fato, se tornam best-sellers, né? Então, boas biografias fazem com que a gente tenha informação dessas pessoas e, consequentemente, são bons livros para nós lermos e também tirarmos ensinamentos para nossas vidas, né? Para quem não sabe, Steve Jobs é o criador da Apple, né? O criador do iPhone, Mac, enfim. E quando a gente vai falar sobre a biografia do maior homem da história, né, Jesus, onde nós podemos ir quando nós queremos estudar sobre a biografia desse homem, sobre a biografia de um Deus que desceu dos céus, veio até a terra como um homem, viveu como um homem em toda a sua divindade, onde nós podemos ir para, de fato, aprender sobre ele, né? Aprender as entrelinhas, aprender o que aconteceu com ele, aprender o que ele fez, aprender quais foram as atitudes dele que fizeram com que nós, como igreja, chegássemos até aqui. Né? Então, se hoje nós estamos aqui, se hoje nós estamos nessa EBD, se hoje nós podemos ser salvos, é porque, de fato, através de Jesus, através dessa biografia escrita, que nós aprendemos sobre ele, sobre quem ele é, né? Então, hoje, quando nós queremos aprender sobre Jesus, nós vamos ali no Evangelho, né? Que são as boas novas de Jesus, né? E as boas novas é um momento onde, de fato, nós vamos aprender sobre, como a gente estudou ali algumas profecias do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a gente vai aprender ali que vai ser a concretização de tudo que foi profetizado, né? Principalmente Isaías. Então a gente vai ver que tudo que foi vivido ali no Antigo Testamento, tudo que foi ensinado no Antigo Testamento, vai se resumir e desaguar tudo aqui nos evangelhos, né? Trazendo as boas novas de Cristo. E as boas novas é exatamente a salvação, né? É exatamente a vinda do Filho de Deus à Terra como um homem para salvar a humanidade. Né? Então, as boas novas faz com que nós estejamos aqui. Né? Então, é através das boas novas que nós podemos ter uma parte da biografia de Jesus. Obviamente, ele nos evangelhos, eles vão escrever ali até Jesus com 12 anos, e logo depois vai começar com os 30 anos de Jesus, quando ele começa o ministério dele. Então, a gente consegue pegar só uma parte da vida de Jesus, mas só que somente essa parte já traz uma grande restauração nas nossas vidas, né? E traz aplicações práticas do que nós podemos fazer. Então, se nós queremos estudar sobre Jesus, se nós queremos aprender profundamente sobre ele, é através exatamente dos evangelhos que nós conseguiremos entender quem ele foi. Né? E uma das perguntas, né, quando eu estava me preparando essa aula aqui, que eu me fiz, e eu fui ver que, na verdade, é uma pergunta que talvez muitas pessoas têm. Né? Afinal, é possível chegar a um conhecimento razoável de Jesus apenas por meio dos evangelhos que dispomos em nosso cânon? Né? O que vocês acham? Vocês acham que a gente consegue aprender sobre Jesus somente do que está escrito ali nos evangelhos? Um de cada vez, gente. Tá. Eu vou chutar aqui, tá? Eu vou chutar. Eu acho que sim. Eu acho que a gente consegue, pelos evangelhos, ter um conhecimento razoável, né? De Jesus. Sim. Na verdade, eu acho que todo conhecimento que a gente pode ter todo conhecimento confiável, né? Sobre Jesus, eu acho que só pode ser conhecido através do evangelho. Top. É isso. No caso, eu creio que todo mundo acredita da mesma forma, né? E, de fato, através dos evangelhos é o momento ali onde nós estamos lendo e nós conseguimos ter uma referência e escritos fidedignos sobre quem é Jesus. Né? Então, obviamente, hoje nós temos vários livros, temos, enfim, vários escritos em relação a Jesus, até mesmo de pessoas que viveram naquela época, né? Mas só que o escrito mais fidedigno que nós podemos ter é exatamente os evangelhos. Mas só que exatamente essa pergunta também foram que muitos estudiosos fizeram ali no século XVIII. Né? Estava no momento do racionalismo e muitos estavam bastante céticos em relação à Bíblia.
E eles se fizeram essa pergunta: de fato, é somente a Bíblia que a gente vai conseguir conhecer sobre Jesus? É de fato somente a Bíblia que vai nos trazer ali informações sobre esse Salvador, né? Muitas vezes a gente tem vários livros sobre vários assuntos, sobre vários, por exemplo, Aristóteles tem vários livros ali de assuntos específicos, Sócrates, enfim. E será que somente a Bíblia, somente 4 livros vai trazer todas as informações sobre Jesus? Né? E com isso, através dessa pergunta, eles tentaram distinguir o Cristo que nós temos, que é o Cristo da fé, e distinguir esse Cristo da fé para um Jesus somente histórico. Né? Então, resumiram Jesus somente como um cara bom, que veio ao mundo, fez coisas boas, assim como a gente conhece, como as pessoas dizem, né? Que Jesus é uma pessoa de amor, uma pessoa que veio trazer amor, que veio trazer paz, que veio trazer luz, enfim. Esse Jesus que é um homem bom. Assim como, por exemplo, Maomé, assim como vários outros profetas que já andaram nessa terra. Né? Então, eles buscaram distinguir Jesus como um Deus e fez com que ele se tornasse apenas um homem bom, né, sem a sua divindade, né? E através disso até mesmo a gente tem uma referência que é o Código da Vinci, né, que é um filme e um livro bastante conhecido, que na verdade o Dan Brown, aí, quando ele escreve, ele vai trazer exatamente esse Jesus mais humano, né? Ele vai trazer ele várias teorias sobre quem era Jesus, ele vai trazer ele vários questionamentos, e que resumidamente trazer exatamente essa visão de um Jesus somente humano, né? Obviamente, Jesus ele foi totalmente humano, mas ele também foi totalmente divino, ele foi totalmente Deus, né? Então, através desse momento ali do racionalismo, eles fazem com que Jesus se torne apenas uma pessoa qualquer e uma pessoa boa. Aí, será que haveria de fato ali essa diferenciação, né, de um Deus, de somente homem? Enfim, eram essas perguntas que estavam sendo feitas ali no século XVIII durante o racionalismo, né? Mas, com o passar do tempo aí, nós temos bastantes estudos e bastantes provas de que a Bíblia é um dos escritos mais fidedignos do mundo, né? Hoje, por exemplo, nós temos ali mais de 150 mil variantes escritas da Bíblia, do Novo Testamento, por exemplo, né? E há algumas diferenças ali dos escritos, né? Mas as diferenças são mínimas, são diferenças de, por exemplo, uma vírgula, de um tio, de um acento, mas só que se a gente for pegar, por exemplo, os livros extremamente antigos, por exemplo, livros do Aristóteles, Sócrates, essas pessoas que são referências aí, né, referências intelectuais, eles não chegam nem a ser 1/3 da quantidade de escritos que tem em relação à Bíblia. Então, essa quantidade de variantes, essa quantidade de escritos, de cópias que tiveram da Bíblia, e todos esses escritos de forma extremamente fidedigna, quando a gente vai para os textos antigos, para os textos originais, a gente vê que é perfeito. Né? Assim como o Pedrinho também deu uma aula sobre isso, ali quando ele vai ler sobre o livro de Isaías, né, dos escritos antigos que foram encontrados há pouco tempo do Mar Morto, né, a gente vai ver que na verdade são perfeitos, não muda nada, né? É exatamente a mesma coisa que a gente está lendo hoje do livro de Isaías, é a mesma coisa que o próprio Isaías escreveu, né? Então, a Bíblia é o livro mais fidedigno que nós temos hoje em dia, né? Sim, pode Posso falar. só falar um detalhe? É engraçado que durante todo o ataque que a Bíblia sofreu, né, quanto à sua veracidade e a essas diferenças, né, que o que a gente chama nesse ramo da teologia de variante textual, por mais que essas variantes elas existam e as pessoas usem isso para falar, olha, tá vendo como tem um erro na Bíblia, tá vendo como a Bíblia é assim, essas variantes em absolutamente nada, elas alteram o sentido do texto, né? Então, por mais que você tenha uma palavra ou outra que foi
copiada, né, de um jeito diferente, tal, elas não alteram em nada o sentido do texto, né, que eu acho que é o que traz a mensagem, que é o que traz o evangelho para a gente. Exatamente. Então, hoje, a Bíblia que nós temos em nossas mãos é exatamente assim como foi escrita, né? Então, nós estamos lendo exatamente ali um texto que é extremamente antigo, né? Na verdade, hoje eu estava até conversando sobre isso com o pessoal do meu serviço, e ele sempre levanta esse questionamento, né? Como assim um livro de não sei quantos mil anos ainda continua fidedigno, ainda continua sendo igual? Como assim, por exemplo, no Antigo Testamento, que era passado de geração em geração, nada foi mudado? De fato, isso pode trazer um certo questionamento. Mas só que quando nós vamos aos escritos originais, é tudo igual. Então, obviamente, há uma intervenção do próprio Deus para assegurar com que nós tivéssemos todos esses escritos de forma correta e da forma como ele passou para aquelas pessoas. E ele preservou, né, para que nós, de fato, tivéssemos a verdade, né? Então, hoje, a Bíblia é o livro mais fidedigno que nós temos em nossas mãos. Só tirar aqui. Opa, só tirar aqui, gente, que os controles estão tudo na frente aqui da tela. E lá em Lucas, né, tendo em consideração essa questão da fidelidade das escrituras, o próprio Lucas vai nos trazer essa questão, né? Escrevendo ali para Teófilo, ele vai dizer: muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhos oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Então, o próprio Lucas, o Lucas dos Evangelhos, ele vai deixar, talvez ele seja o único escritor que vai deixar bastante claro essa questão, né, da intenção dele de fato trazer um estudo detalhado, né, sobre tudo que aconteceu. Então, a própria Bíblia já está nos dizendo isso, né? Principalmente ali nos Evangelhos. Então, se há uma coisa que nós podemos ter total confiança na nossa vida cristã, é na palavra de Deus. É nela que nós podemos nos assegurar e nos pautar e, de fato, viver uma vida com segurança. Afinal, nós podemos ler vários livros, podemos ter vários conhecimentos, mas só que nada disso de fato vai ser a verdadeira verdade, né? E a palavra de Deus nos traz essa verdadeira verdade e preservada durante tantos anos. Então, detalhadamente, desde o início, assim como o Lucas escreveu, a Bíblia ela foi preservada e hoje nós temos essa verdade em nossas mãos. Tá, agora entrando aqui nos aspectos sinóticos, né, que é a parte principal aqui da nossa aula. Então, como nós falamos, os aspectos sinóticos, ele é uma questão bastante, até um pouco difícil na academia teológica, né? Há várias discussões em relação a isso. E nós, como cristãos, precisamos entender, né, sobre essas diferenças que os evangelhos sinóticos têm, né? Então, assim como o Pedrinho perguntou ali, né, qual era o significado de sinóticos? Então, há várias expressões, mas uma das expressões que tem ali derivado do grego é ver junto ou sob a mesma visão. Então, quando nós estamos falando do evangelho sinótico, nós estamos falando evangelhos onde nós estamos vendo junto, onde nós estamos lendo os evangelhos com a mesma visão, né? Então, e esses evangelhos sinóticos são exatamente Mateus, Marcos e Lucas, né? Eles são os evangelhos que têm essa questão que tem toda essa briga na academia, né, teológica, porque o João ele traz uma outra visão, né? Traz um outro aspecto do evangelho, e os evangelhos sinóticos eles basicamente eles vão trazer levado essa discussão de
onde foi tirado as informações, né, de cada escrito. Então, por exemplo, a relação desses 3 evangelhos, por exemplo, hoje há um certo consenso de que o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Então, a grande questão é, se o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e o evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus ser evangelhos tão parecidos com o evangelho de Marcos, então será que o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas foram tirados a partir de Marcos, né? Será que Marcos se tornou a fonte inicial para que o evangelho de Lucas e de Mateus fossem escritos, né? Então, na verdade, essa questão sinótica é essa discussão, né? De onde veio cada evangelho? Quem pegou qual informação para, de fato, redigir um evangelho tão parecido um com o outro, né? E de forma tão bem feita, né? Então, essa é a discussão sobre os evangelhos sinóticos. E uma das questões bastante cruciais para que a gente entenda é que o evangelho de Mateus e Lucas, mais de 90%, eles têm um material de Marcos, né? Então, eles são bastante parecidos com o Marcos. Se a gente lê ali, é muito semelhante. Obviamente, eles vão trazer contextos diferentes, ele vai trazer uma visão diferente sobre cada assunto e cada situação ali que aconteceu, mas quando a gente começa a ver ali, de fato, estudar os originais e ver cada aspecto escrito primeiramente em Marcos, a gente vai ver grande parte desses aspectos em Lucas e também em Mateus, né? Então, quando Marcos ele escreveu o livro, ele busca bastante ali ficar, por ele ter sido o primeiro, né? Então ele é bastante rudimentar em algumas palavras, né? E algumas pessoas dizem que até mesmo Mateus e Lucas buscaram dar uma melhorada, né? Contextualizar a palavra ali de o que Marcos escreveu para o momento que eles estavam vivendo, né? Até porque era uma língua bastante antiga. Marcos ele escreveu o livro de Marcos em aramaico, né? Então, naquela época era uma língua bastante específica para pessoas específicas, né? E Lucas e Mateus eles escreveram em um outro momento. Então, eles estavam buscando um outro público-alvo, de certa forma. Então, eles buscaram entender o Evangelho de Marcos e, de fato, aprimorar ele para um momento específico, né? Mas, obviamente, sem deixar a qualidade e sem deixar ali, de fato, a essência do que Marcos escreveu. Eu queria que vocês, quem puder, eu vou abrir aqui também, mas quem puder abrir, por favor, lá em Mateus, no capítulo 21, no versículo 12 ao 17. Eu vou abrir aqui em Marcos. E também quem puder abrir lá em Lucas, no capítulo 19, do versículo 45 a 48. E alguém também que puder abrir lá em João 2, do versículo 12 ao 25. Alguém abriu em Mateus? Mateus. Isso. Diz assim, ó, Mateus 21, 12, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam ali comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os... É só Vai isso. até o 17? Até o 17. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo. Aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhes perguntaram, não estáis ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite.
Legal. Então, aqui, para que a gente tenha uma referência dos evangelhos, né? Que no caso é que é um momento onde os 4 evangelhos escrevem sobre a mesma situação, e que é a situação onde Jesus entra ali no templo, né? E a gente pode ver que cada evangelho ele vai trazer uma visão um pouco diferente sobre a situação, né? Então, por exemplo, eu vou ler aqui agora em Marcos 11, vai dizer assim: quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem um templo como mercado e os ensinava dizendo: as escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Quem ficou com o próximo? Lucas 19. Posso ler aqui? 19:45. Isso, 45 a 48. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Até qual? 48. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Top. Alguém abriu em João? João 2, 12. Eu abri, vou Beleza. ler. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo pela sua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu os levarei em 3 dias. E eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele havia dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Legal. Então, com isso, nós acabamos de ler 4 versões que cada um dos escritores trouxe uma visão, né? Então, por exemplo, em Mateus, a gente consegue perceber que ele trouxe uma ênfase maior na questão do juízo e do templo, né? Ele traz essa visão em relação ao juízo, em relação a eles estarem fazendo aquilo ali que não era permitido, né? Marcos ele vai apresentar uma visão também do juízo, né? E no caso é um juízo contra a própria nação de Israel, né? E Lucas ele vai trazer uma visão mais equilibrada, né? Ali a gente pode até ver que é até um texto mais rápido de ser lido. E João, eu acabei não colocando aqui, acabei copiando, mas João ele vai trazer uma visão mais sobre o futuro, né? Sobre o que há de vir, sobre de fato a redenção de Jesus. E a grande questão que fica esses evangelhos, eles estão se contradizendo? Eles, de fato, estão trazendo ali visões erradas? De fato, eu ouvi uma história e é totalmente errado? Claramente não, né? Aqui a gente consegue ver que cada um, eles vão trazer facetas das histórias, né? De momentos que aconteceram,
e que, na verdade, é o encaixe do quebra-cabeça. Né? Então, na verdade, a gente consegue entender o que Mateus, o que Marcos, o que Lucas e João trouxe, não como uma contradição, mas sim como uma junção do quebra-cabeça. Né? E quando a gente consegue entender isso, tudo faz sentido, né? Não somente nos evangelhos ou nesse texto em específico, mas em toda a Bíblia. Até porque se eles que escreveram esse momento específico sobre Jesus fez com que tudo se encaixasse, assim também toda a Bíblia é um encaixe de um grande quebra-cabeça. Né? Então, o que Isaías disse, na verdade, se encaixa com o que está acontecendo no Novo Testamento. O que, sei lá, o que Abraão escutou de Deus e o que ele fez se encaixa com algum momento ali do Antigo Testamento e também com o Novo Testamento. Né? Então, é bom olhar a Bíblia dessa forma, que isso aguça até mesmo a vontade para que a gente conheça mais ainda sobre ela. Né? Meu avô, ele costumava dizer que ler a Bíblia é como você escavar buscando ouro. Né? E de fato é isso, né? Quando a gente começa a ler cada fase da história, cada momento específico, a gente consegue entender que, na verdade, como Deus é glorioso. Porque uma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás está se encaixando com algo que está acontecendo há 2000 anos atrás, por exemplo. Né? O que Isaías disse se concretizou em Jesus completamente. Né? Então, isso aumenta a nossa fé, e isso mostra com que, de fato, a nossa fé é verdadeira. E eu vejo que muitas vezes a gente pode se sentir, talvez, não sei, desmotivado na nossa vida cristã, sente que talvez Deus não esteja falando com a gente. Mas só que, na verdade, quando a gente pega a palavra dele, ele nos mostra o quanto ele está falando, o quanto ele continua falando, o quanto ele ainda continua se manifestando. Né? Então, essa junção desse grande quebra-cabeça é o que de fato faz com que a nossa fé seja tão bem estabelecida. É o que faz com que de fato a nossa fé seja tão clara, né? E de fato a gente pode acreditar e entregar nossas vidas a isso, né? Porque esse grande quebra-cabeça foi o próprio Deus que criou. Né? Alguém quer falar Só alguma um coisa? ponto aqui quanto a isso, achei muito legal, Nathan, como você trouxe essa característica, né, de complementariedade dos evangelhos, né? E que isso é que é muito legal, né? Embora a gente tenha aí o Mateus, Marcos e Lucas como sendo o evangelho sinótico, a gente tem diversos momentos em que o próprio evangelho de João, ele traz um pouco essa ideia de revelação, né? Alguns até dizem que o evangelho de João, ele é um evangelho mais espiritual. Eu não gosto muito dessa expressão, porque tende a fazer com que a gente pense que os outros não são, e muito pelo contrário, né? Mas o que, na verdade, está acontecendo aqui é essa ideia de complementariedade. E aí já fica uma dica que a, a forma correta, tá? A gente sabe que é um pouquinho mais trabalhoso mesmo, mas achei muito legal também a frase que o avô do Natan dizia, né? Que quanto ler a Bíblia é como você cavar em busca de ouro. E é interessante que quanto mais você cava, mais essas coisas fazem sentido, né? Mais o todo passa a fazer sentido. Eu achei a aula do Asaf, a última aula que o Asaf deu sobre a centralidade de Cristo, é impressionante como as coisas começam a se conectar, né? De capa a capa da Bíblia, quando a gente vai fazendo essas associações, tá? Então, a gente sabe que dá um pouquinho mais de trabalho, mas, assim, a forma mais proveitosa que a gente tem de ler os evangelhos é fazendo essas comparações, é buscando... Tô lendo uma passagem de Mateus e, normalmente, essas nossas Bíblias, elas já falam, né? Olha, essa passagem de Mateus está em tal parte do livro de Lucas e em tal parte do livro de Marcos. Então, o ideal é que você pegue ali todas essas passagens e leiam, né? E leia essas passagens para que você possa justamente fazer isso que o Nathan, de forma tão eficiente, mostrou para a gente aqui. Legal. Exatamente o sinótico quando a gente deixa um pouquinho de lado ali João e estuda Mateus, Marcos e Lucas,
O sinótico é como a gente viu, é o ler junto, né? Então, não tem como eu somente ler Mateus e somente ler Marcos e somente ler Lucas. Na verdade, vejo como se fosse uma enciclopédia de livros que precisam ser lidos juntos, né? Então, não tem como a gente ler cada um de uma vez. Na verdade, um é o complemento do outro, né? De fato, para que faça sentido toda a história, né? E faça sentido todo. Perfeito. Passando aqui, próximo slide. Aí também aqui uma das questões que eu queria trazer para vocês, obviamente não tem ali no nosso livrinho, né? Mas é uma das coisas que são discutidas na academia e que eu acho que é bastante necessário de a gente saber, até mesmo para que, sei lá, vai que a gente entre em alguma discussão ou alguma dúvida e a gente tem esse conhecimento, né? A hipótese Q. No início ali do século passado, né, apareceu uma famosa hipótese da fonte Q, né, e no caso trata ali de forma hipotética, tá? É uma fonte hipotética, datada ali na data de 40 depois de Cristo, e é uma fonte onde, de fato, eles vão levantar exatamente essa questão para tentar resolver o problema dos sinóticos, né? Então, por exemplo, igual a gente conversou ali, se Marcos foi o primeiro livro a ser escrito, então será que Mateus e Lucas pegaram somente da fonte de Marcos? Né? Ou será que existe alguma outra fonte que a gente não conhece, ou que talvez tenha se perdido em algum momento, e que, na verdade, foi um complemento disso tudo? Né? Então, assim, hoje ninguém sabe se de fato existe essa fonte, esse manuscrito Q, né? Mas é uma das teorias que a gente pode levar em consideração, né? Que não deve ser literalmente rejeitada. E a premissa é simples. Naquilo em que Mateus e Lucas concordam com Marcos, ambos os evangelistas se basearam na fonte marcana, né? Mas naquilo que é comum a ambos os evangelhos e em Marcos, basicamente, em pequenos ditos e falas e ensinos ali, né? Jesus, em poucas narrativas, basearam-se em uma outra fonte comum denominada Q, tá? Então, essa é basicamente a teoria em relação a essa fonte Q. Então, para que tudo isso faça sentido na nossa cabeça, como é que seria isso, né? A primeira figura aqui, a gente vai ter Marcos, Mateus e Lucas, né? Onde Marcos, Mateus e Lucas pegaram como referência os escritos de Mateus, né? Então, ele foi, de fato, o precursor em relação aos escritos de Mateus e Lucas. Mas, através da fonte Q, eles vão dizer que Marcos, ele trouxe como referência para que Mateus escrevesse, né? E Lucas também, mas só que existe uma fonte Q onde complementou tudo isso que foi dito, né? Complementou ali para que, de fato, tivesse informações a mais, né? Fizesse com que o livro se tornasse mais robusto. E também tem uma parte dessa teoria que vai dizer também sobre a fonte M, Q e L. Então, no caso, além de Marcos complementar Mateus e Lucas, e também a fonte Q, existiram também uma fonte M e uma fonte L, que fez com que o livro se tornasse o que nós temos hoje, né? Então, é basicamente isso para que faça sentido aí na nossa cabeça em relação a essa hipótese Q, né? E é uma grande crítica levantada pelos acadêmicos com relação a essa hipótese, e a tendência de tornar o processo de fontes muito complexo, com base em premissas básicas especulativas, né? Porque isso que basicamente é como se fosse uma especulação, tá? Uma vez que não temos qualquer evidência textual da fonte Q. Então, é premissa para a gente, né? Obviamente, se há algo que não está na nossa Bíblia, basicamente a gente leva como se fosse uma certa especulação, né? Mas, obviamente, em relação a essa hipótese Q, por nós não termos uma fonte verdadeira, se de fato existir ou não, eu vejo que a forma mais equilibrada para que a gente caminhe em relação a isso é não ir para o lado de rejeitar totalmente e nem ir para o lado de acreditar totalmente, né? De nós seguirmos ali uma linha tênue em relação a essa informação. Até porque pode ter existido, mas também pode não ter existido, né? E no final de tudo, isso não vai fazer diferença. Né? No final de tudo, é só uma hipótese. Mas é uma informação aí relevante para que a gente entenda que talvez possa ter existido ou não essa hipótese Q.
né, e que, de fato, ela pode ter sido uma complementariedade em relação ao livro de Lucas e Mateus, além deles terem pegado como referência o livro de Marcos, tá bom? Eu não sei se você vai citar, Natan, mais à frente, mas Uhum. os acadêmicos, né, mais ortodoxos e que dizem exatamente isso que o Natan acabou de fazer. Esse monte de especulação é só para tornar a coisa mais complexa, né, e deixar toda essa beleza da complementariedade de toda essa de tudo isso que acontece, né, ficar ser uma coisa interessante e ficar desinteressante por ser uma coisa muito hipotética e não chegar a lugar algum. Os teólogos, os acadêmicos mais ortodoxos, inclusive, falam que, olha, inclusive, o pessoal que tenta fazer toda essa miscelânea, eles deixam de levar em consideração o aspecto testemunhal dos próprios autores, né? Os autores, eles estiveram ali, né? Então, não há, na verdade, tanto não há nenhum problema com isso, como é muito provável, né, que seja justamente todo o relato testemunhal dos próprios autores, né? Uma vez que, ainda que eles possam não ter tido contato com o próprio Cristo, eles foram contemporâneos, né, ao Senhor Jesus, isso com toda certeza, né? E ainda que não tivessem imediatamente ali em contato com ele, tiveram contato com pessoas que tiveram contato ou estavam vivendo, né, na mesma época. Então, nada impede, e na verdade é muito provável, que o que não tem em um e que não tem no outro é o próprio testemunho dele, né? O testemunho ocular, na verdade, né? É o testemunho ocular do evangelista. Exatamente. Então, acaba que se torna uma teoria pela teoria, né? Tudo isso. Até porque a gente, quando leva literalmente em consideração isso, que de fato existiu, enfim, a gente acaba deixando de lado exatamente o próprio escritor, né? Então, basicamente a gente querer ler um livro sem com que a gente leia o que aquele escritor escreveu, né? Então, é algo que a gente leva em consideração, mas é só como uma base de conhecimento, né? E não como algo que de fato aconteceu. Então, isso só como um conhecimento aí pra gente. E em relação a exatamente isso que o Pedrinho acabou de falar, sobre essa questão da complementariedade, né? O que vai ser mais fácil e de fato com que a gente não torne as coisas burocráticas e faça com que a gente caia ali na hipótese Q, de deixar as coisas muito cheias de frufru e acabar perdendo a verdadeira essência da palavra de Deus, né? Vai ter duas perspectivas que a gente pode levar em conta, que no caso é a perspectiva da independência e a perspectiva da interdependência, né? A perspectiva da independência seria o quê? Cada um dos escritores dos evangelhos usou os materiais mais adequados ao seu propósito, instruídos pelo Espírito Santo, né? Então, eles pegaram ali os materiais, fizeram entrevistas ali, né, com as pessoas que viveram, que tocaram Jesus, que viveram aquele momento, principalmente com os apóstolos, né? E tudo isso direcionado, obviamente, pelo Espírito Santo. E a perspectiva da interdependência, que seriam os escritores conheciam a história de Jesus pessoalmente ou por meio do qual foi comunicado pelos apóstolos, né, e instruídos pelo Espírito Santo. Então, há essas duas perspectivas, né, que nós podemos, de fato, acreditar em alguma das duas e caminhar sobre elas, né? Eu creio que talvez elas não são duas visões diferentes. Na verdade, eu acho que dá para caminhar com as duas, né? Até porque pode ter acontecido as duas ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que não tem nem que rejeitar uma e se assegurar a outra. Mas, de fato, andar com as duas na mochila, né? E, de fato, entender que essas duas funcionaram e fizeram com que nós tenhamos a palavra de Deus, né? E o principal disso tudo é que todas foram instruídas pelo próprio Espírito Santo, né? Então não foi algo que um apóstolo acordou, nossa, que vontade de escrever sobre tudo que aconteceu. Não, na verdade, ele foi instruído pelo Espírito Santo, né? Ele entendeu que, na verdade,
tudo que aconteceu ali, tudo que ocorreu, na verdade deveria ser registrado, porque foi algo tão magnífico que precisaria ser passado para as próximas gerações, né? Até porque hoje, com a nossa cultura mais grega, mais com o latim, de entender as coisas, de segmentar as coisas, a gente não tem muita perspectiva que eles tinham, porque a forma de fato, ensinar pessoas e a forma de passar acontecimentos era através de histórias, era através de registros, né? Porque hoje em dia, o que que a gente faz? Se a gente quer passar uma história, a gente posta uma foto no Instagram, manda um áudio no WhatsApp, enfim, coisas que podem ser perecíveis, né? E não, eles de fato, principalmente ali no Antigo Testamento a gente pode ver isso, eram histórias, era de fato passado de geração em geração de forma didática, né? Deus usou a didática humana, Deus entende que o ser humano ele aprende mais com histórias, e ele usou exatamente histórias para que tudo o que aconteceu fosse passado de geração em geração. Então, da mesma forma, os apóstolos, por eles terem bebido dessa fonte, né, e por eles terem vivido naquela época, eles viram que a melhor forma de passar toda essa história seria exatamente escrevendo sobre isso, né? E tudo isso instruídos pelo Espírito Santo, né? Então, é algo magnífico isso. E chegando aqui nos últimos pontos, né, sobre a harmonia, né? Já que a gente passou por tudo isso, né, falamos sobre a hipótese Q, falamos sobre os sinóticos, falamos sobre tudo isso, como que a gente pode fazer com que isso se torne harmônico? Como é que a gente pode pegar todo esse conflito sinótico do que a gente viu, que de onde é que veio? Lucas copiou de Marcos, Mateus copiou de Marcos ou não? Foi uma hipótese Q ou não? Enfim, o que que a gente pode fazer para que isso se torne de fato prático na nossa vida cristã, né? E a gente pode usar a harmonia para isso, né? Então, buscar harmonizar os evangelhos possibilita que nós tenhamos um conhecimento mais profundo sobre Jesus, né? Então, como a gente conversou, mesclar os evangelhos, estudar Mateus, Marcos e Lucas juntos, principalmente, que são os sinóticos, na verdade é a junção do quebra-cabeça, né? A complementariedade um do outro. Então, buscar harmonizar esses evangelhos, ao invés de buscar separá-los e buscar ver cada um como uma perspectiva diferente e ponto, é algo errado de se interpretar os evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, né? Então a gente precisa, não somente os evangelhos, mas toda a Bíblia, a gente precisa ler com essa visão de complementariedade, né? Até porque senão a gente vai cair no erro de pegar um texto solto e criar uma teoria em relação a isso, né? Então, texto sem contexto é pretexto para inventar moda, né? Então, da mesma forma que os evangelhos, a gente precisa entender que eles são complementares. Então, existe uma harmonia entre eles e que, independente se Lucas bebeu da fonte de Marcos, ou se Mateus bebeu da fonte de Marcos, ou se houve uma hipótese que, ou se não houve, no final de tudo, o que vai importar é se de fato o poder do evangelho alcançou os nossos corações. Né? No final de tudo, o que vai importar é se de fato a nossa interpretação ali do que está sendo dito, a nossa interpretação do que foi escrito sobre Jesus, é se de fato isso tem sido real nas nossas vidas. Né? Então, tudo isso, todo esse contexto mais teológico, né? Obviamente a gente precisa conhecer profundamente sobre isso. Mas só que a harmonia dos evangelhos nos leva a entender o evangelho não apenas de forma teórica, mas de forma de vida, né? Então, quando a gente busca complementar esses evangelhos, harmonizá-los, e entender eles como apenas uma história do Deus que desceu do céu, se tornou homem, nos salvou, e de fato buscar entender as entrelinhas dele e beber dessa fonte de uma forma que isso mude as nossas vidas, só isso basta, né? Então, para que isso se torne prático em nossas vidas, é de fato isso, harmonizar os evangelhos, entender eles como um grande quebra-cabeça que de fato faz sentido no final de tudo, né? Até mesmo aqui, se você tiver com a sua revista aí, em suas mãos, se você parar para ver ali na página 36, vai falar exatamente sobre essa questão da harmonia dos evangelhos, né? Então, por exemplo,
ele vai trazer ali partes de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Ele vai falar sobre o ministério de Jesus, então vai falar sobre a preparação de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre o sofrimento e sobre a vitória de Jesus, né? Na parte 3.2 ele vai falar sobre as passagens presentes nos 4 evangelhos, então vai falar sobre a pregação de João Batista, o batismo de Jesus, e Jesus parte para Galiléia. Então, aqui a gente consegue entender exatamente essa harmonia do que há nos 4 evangelhos, que eles vão trazer de facetas diferentes, de perspectivas diferentes, e que, de fato, no final de tudo vai fazer sentido, né? Depois, obviamente, quando você puder ler cada texto, você vai ver o quão lindo é ver que pessoas em situações diferentes escreveram sobre a mesma coisa e de forma bem bela, né? Então, depois você lê sobre isso, tá? Então, aqui o nosso livro ele vai trazer sobre essa questão exatamente da harmonia dos evangelhos de forma prática, né? Trazendo ali de cada texto específico. Então, para que a gente finalize aqui, o que a gente pode fazer com que toda essa aula se torne prática, né? Eu sou do time aí que gosta de que tudo seja prático, né? Então, eu acho que quando a gente não consegue fazer com que algo se torne prático, na verdade, a gente não entendeu aquilo de verdade, né? Então, o que a gente pode, a partir disso tudo que a gente discutiu aqui, né? Eu falei sobre várias coisas, eu falei até do Steve Jobs, gente, aqui nessa aula, meu Deus do céu. Então, Steve Jobs, biografia, sobre a Bíblia, sobre a harmonia dos evangelhos, hipótese Q, o que a gente pode fazer com que isso se torne prático, né? Então, primeiro ponto, Deus foi didático e escolheu cada língua, né? Então, quando a gente vai ler ali os originais de cada evangelho, eles são escritos na língua de um povo específico, né? E principalmente durante ele todo o evangelho, todo o Novo Testamento, ele é escrito principalmente em grego, né? E principalmente quando Paulo ele vai escrever. Então, Deus ele foi didático em falar com a língua mãe das pessoas. Então, ele também usou várias pessoas. Hoje nós temos a nossa Bíblia em português, né? Então, Deus usou alguém para que, de fato, fosse traduzido e hoje nós podemos ler nossa Bíblia na nossa língua materna, assim como várias outras línguas, né? Então, Deus ele entende que quando ele é falado para nós, para o ser humano, na nossa língua materna, isso se torna muito mais efetivo, né? Isso se torna muito mais claro, se torna muito mais significativo. Então, Deus ele é um Deus didático, né? Então, ele escolheu cada língua para falar essa língua específica a nós, né? E o segundo ponto, a palavra é inerrante e infalível. Então, assim como eu falei, lá no meu serviço, a gente sempre fica discutindo sobre várias questões teológicas lá. E a gente sempre entra nessas questões, né? De fato, a Bíblia está errada, a Bíblia é uma contradição. E claramente nessa aula a gente conseguiu aprender que não, né? A Bíblia ela não é não é uma contradição. Não são pessoas que escreveram sobre várias coisas de forma errada. Na verdade, a Bíblia ela é extremamente infalível e inerrante sobre cada aspecto escrito, né? O Pedrinho já trouxe uma aula sobre isso, mas a gente, depois, mais para frente, a gente pode trazer uma aula bem mais profunda só sobre essa questão da inerrância, né, e infabilidade da palavra de Deus. Mas nós podemos ter a certeza, a palavra de Deus é inerrante, tá? E o terceiro ponto, estudar os 4 evangelhos com a harmonia é interpretar melhor as escrituras. Então, olhar para os evangelhos como algo dividido, ter uma visão errada sobre os evangelhos. Então, a gente precisa olhar como um agrupamento de informações que, de fato, só faz sentido quando estão juntos, né? E o quarto ponto, a centralidade de Cristo na Bíblia. Então, tudo que foi escrito, né, desde Gênesis a Apocalipse, Jesus está lá, né? Então, na verdade, a palavra de Deus existe um livro que eu até recomendo para vocês que vai dizer Deleitando-se na Trindade. Acabei esquecendo aqui o nome do autor. E esse livro ele vai dizer que toda a criação de Deus, tudo que ele fez, na verdade, é um presente do Pai ao seu Filho, né? Então, é um livro extremamente maravilhoso, leiam, é incrível. E lendo a palavra de Deus, a gente consegue ver isso, né? Que toda a criação vai se resumir a Jesus, né? E que tudo vai se resumir a Ele, né? E que Ele
é o porquê de tudo existir. Então, assim como tudo que existe é por conta de Cristo e a centralidade dele, assim também é a palavra de Deus, né? Então, a gente pode ver Jesus em cada aspecto da palavra de Deus, né? A gente não consegue ver somente uma parte da Trindade, mas a gente consegue ver a Trindade coexistindo junto em cada momento da palavra de Deus, né? E o quinto ponto seria debruce no estudo da palavra para conhecer mais a Deus. Então, gente, obviamente, a gente precisa bastante estudar sobre estudar teologia, estudar teorias, estudar, enfim, tudo isso que a gente estuda bastante, né? Fazer faculdade, fazer mestrado, fazer pós-graduações, enfim. Mas só que o mais importante disso tudo é fazer com que a palavra de Deus não esteja somente no nosso intelecto, mas que, de fato, essa palavra desça para os nossos corações, né? Porque quando essa palavra desce para os nossos corações, ela vai descer para os nossos pés e ela vai se tornar uma palavra prática, né? Então, não tem uma coisa pior nesse mundo do que a gente conhecer sobre algo, conhecer sobre a verdadeira vida, e essa verdadeira vida não se tornar uma vida em nossas vidas, né? Então, que nós nos debrucemos na palavra de Deus, que nós, de fato, busquemos entender intelectualmente, que nós venhamos entender sobre cada aspecto, mas que, de fato, todo esse entendimento venha fazer com que nós nos tornemos pessoas cristãos melhores, né? Pessoas mais santas, pessoas que, de fato, amam a Deus, pessoas que, de fato, creem em Deus, pessoas que, de fato, independente do nosso nível de conhecimento, de fato, que a fé seja a única ferramenta que nós vamos nos apegar, né? Então, é isso. Então, essas seriam as aplicações práticas aí para o nosso dia a dia, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Tem algum questionamento? Muito bom. Legal. Eu acho que ninguém tem nenhuma dúvida. Benção, benção. Ô, Natan, Fala aí, Samuel. tinha alguém que queria falar antes de mim. Aí. Ah, é? Tá me ouvindo? Eu acho que é o Peterson. Não, Não. não, acho que tá só com o áudio ligado, mas pode falar, Samuel. Aqui o vídeo, então. Opa, Ah, Rômulo, tudo bem? tudo bem, queridão? Beleza. Benção demais aí as aplicações que a gente pôde, né, receber, né, do estudo bíblico. E uma coisa que me chamou a atenção, né, com relação a essa parte das aplicações, e aí eu não podia deixar de lembrar o discurso do apóstolo Pedro na ocasião do Pentecostes, lá em Atos 2, né? E porque é muito interessante, eu até procurei localizar aqui, só para compartilhar com você e com os queridos, lá em Atos 2, 22, quando ele fala assim, varões israelitas, atendei a esta palavra, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vocês, como vocês mesmos sabem, né? Então, Pedro, ele lança para os seus ouvintes a constatação de que vocês mesmos sabem. E aí depois, lá no verso 32, ele vai dizer assim, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, ele lança uma constatação para os seus ouvintes de fatos que fizeram parte do ministério de Jesus e que todas aquelas pessoas que estavam vivendo ali testemunharam, foram testemunhas oculares. Aí você trouxe muito bem aí com o Pedrinho a questão da abordagem sobre a questão da fonte alternativa, né, a fonte Q, as outras teorias, mas esses críticos, eles desprezam com frequência o valor das testemunhas que estiveram naquela época, que foram testemunhas oculares de todos os feitos,
E seria muito ingênuo e muito frágil nós pensarmos ou cogitarmos que os oponentes de Jesus e os oponentes do ministério de Jesus, eles também não fossem levantar a sua refutação diante de palavras como essa, que foram ditas por Pedro e foram ditas por todos os apóstolos, por todos os discípulos, né? Então, os fatos que aconteceram ao longo da história, eles são incontestáveis. Agora, claro, né? Cada um, como você bem abordou, né, e foi discutido aqui, cada um com o seu ponto de vista, cada um com uma forma de ler o panorama da cena, a sua forma de participar dos fatos. Então, isso serve como um ponto favorável àquilo que você concluiu como a harmonia, a harmonização dos evangelhos, né? E só para fechar, né, quando a gente, ainda nesse discurso de Pedro, né, quando ele fala assim, no verso 36 de Atos 2, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, ele faz toda aquela apresentação argumentativa para, ao final, dizer por que tudo isso aconteceu? Porque, na economia da Trindade, como você falou aí do livro, né, Peritância da Trindade, Deus quis fazer de Cristo o Filho Senhor e Cristo, né? Então, isso mostra para a gente, eu estou chegando num ponto de confluência com a aplicação que você fez, que muito mais do que nós nos apegarmos a elementos da história, a entrarmos em cruzadas e controvérsias teológicas, que são importantes para fim de desenvolvimento de estudos e reflexões, não podemos perder nunca de vista que a finalidade maior de todos esses evangelhos é apresentar a Jesus como Senhor das nossas vidas e aquele que nos redime dos nossos pecados. Independente daquilo que possam pontuar, mas aqui tinha uma palavra que lá não tem, aqui tinha um cego e lá tinha dois, aqui tinha isso, lá não. Então, independente disso, né, o que importa é que pessoas receberam a ação do Cristo Redentor e nós, hoje, que somos testemunhas não mais oculares, mas testemunhas da palavra revelada que está aqui. Então, bom demais aí participar do estudo bíblico com você, né, e com toda a turma aí. Né, que Deus nos abençoe. Esses eram os nossos apontamentos aqui ao longo do estudo. Valeu. Top, é isso. Então, espero que tenha, de fato, esclarecido muitas coisas na cabeça de vocês. E... Peterson ia perguntar. Ah, o Peterson? Não, eu não. Só tô me deleitando aqui só. É isso, gente. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem é Pedrinho ou Weber, viu? Não sou eu, não. Pessoal, irmãos, vou então agradecer aí a todos vocês a presença. Foi bem em cima, né? Inicialmente, na verdade, a gente ia gravar... O Samuel não queria falar? Samuel. Oi, eu ia falar Verdade. sobre que eu achei interessante quando você estava falando da plenitude de Cristo, né? Que, tipo, eu só queria destacar mesmo que tem um livro da Bíblia que eu amo bastante, né? Que, na verdade, eu amo a Bíblia toda, né? Mas só que esse texto em específico fala bastante sobre a plenitude, sabe? Que é o primeiro Colossenses, o capítulo 1 de Colossenses, que diz que o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra.
É só isso mesmo que eu tinha para destacar. Não precisa dizer mais nada, né? Bom Eu disse demais. tudo, deixa. Muito bom. Tá contigo, Pedrinho. Legal, legal. Bom, pessoal, então é isso. Sim, bacana. Bom que a gente conseguiu reunir ainda 11 pessoas. Achei muito legal esse nosso encontro aqui. É um formato que eu acho que cola, hein? A gente ter aí, ainda que esporadicamente, alguns encontros. Eu acho muito bacana, assim, a gente ter esse espaço aí, tá? A gente inicialmente ia gravar a aula, né? A gente teve a gente teve um enforcamento aí na EBD. E aí a gente ia gravar e ia disponibilizar, né? Mas a gente ficou pensando, poxa, por que a gente não reúne, né, todo mundo, que acaba que a gente tem essa troca aqui, a gente tem essa interação, essa dinâmica que é muito mais interessante, muito mais gostosa que só gravar e assistir, né, o vídeo. Então, obrigado aí pela presença de todos. No próximo domingo a gente tem ceia, é isso? Não, né? No Não. outro. No próximo. No outro. Então, no próximo já é Mateus. Mateus. Já é Mateus. Já é Mateus. Aqui na classe dos adultos, o Azaf vai dar aula de Mateus. Já sabem quem vai ser aí, Natan? É o Marco, então, né? Isso. Beleza, e o Marco lá nos adolescentes. E é isso aí, pessoal. Até o próximo domingo. Obrigado aí pela presença de vocês. Até mais, Com Deus. gente. Valeu, Amém. gente.